Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Meiden e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu voltei a usar aparelho ortodôntico. Bom pessoal, eu vou tentar ser bem breve mesmo nesse vídeo, tá? Vou tentar resumir ao máximo a minha história com o aparelho ortodôntico. Isso começou, gente, há uns anos atrás, quando eu era bem criança. Que isso, Mi? Que isso, princesa? Você quer aparecer no vídeo? Quer aparecer no vídeo? Vamos lá. Então, gente, como eu tava falando, isso começou há uns anos atrás. Eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu comecei a usar, mas eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos. Porque eu tinha os dentes da frente um pouquinho tortos, que eram mais ou menos esses aqui, ó, o canino, esses dentes mais ou menos nessa direção. Então, eu tinha muita dificuldade de sorrir e tal, era uma menina muito tímida por conta dos dentes, não tinha aquela segurança, sabe, de sorrir. E aí, a minha mãe e meu padrasto, na época, sentiram isso, e aí eles me levaram ao dentista e eu comecei a usar aparelho ortodôntico. Só que na época, gente, eu usava aquele tradicional, metálico. E uns tempos depois eu não usei direito aquela contenção horrorosa, que eu falo assim, porque ela é muito chata, gente, de usar. Você que já usou o aparelho sabe que a gente tem que usar aquela contenção móvel, né, em cima, que ela tem um céu da boca que atrapalha muito de conversar. Toda vez tem que tirar pra comer, aí tem que escovar os dentes, escovar a contenção e colocar novamente. Então eu achava aquilo muito chato e eu não usei direito, e aí os meus dentes voltaram a entortar um pouquinho, sabe? E aí eu já usava a contenção embaixo, fixa, e a móvel, que é em cima, né, no superior, eu não usei direito e entortou novamente. Aí já mais velha, assim, por conta própria, eu tinha o que, mais ou menos uns 19 anos, 20 anos, por aí. Agora eu tô com 29. Eu voltei a usar, eu procurei de novo um outro dentista por indicação e voltei a usar aparelho. Eu usei, eu não lembro quanto tempo que eu usei, mas acho que deve ter sido 1, 2 anos no máximo. E aí desentortou, voltou a ficar retinho de novo os dentes. E eu fiquei bem satisfeita. E uma coisa que eu não observei, que eu realmente não observei, que eu não lembro da época, era se a minha mordida tinha sido corrigida naquela época que eu usei aparelho pela segunda vez. Porque eu não me lembro, gente. Que eu não sabia dessa diferença, eu não me ligava muito na questão de mordida. Porque o que me incomodava mais na época era a questão dos dentes serem um pouco tortos. Então, dessa segunda vez que eu usei o aparelho, que também foi aquele tradicional metálico, o doutor falou o seguinte, o dentista na época, né? Olha, você vai precisar extrair 2 sisos aí, viu? Eu já tinha ainda os 4 sisos, só que na época ele falou que eu precisava extrair 2, que seriam os 2 superiores. Aí eu falei, tá, beleza, vamos extrair os 2 de uma vez? Aí ele, negativo, eu não recomendo, a gente vai extrair primeiro um e depois o outro. Só que eu insisti, e acabou que no dia ele extraiu os 2 sisos superiores de uma só vez. Eu senti muita dor, eu praticamente não conseguia comer nada. Eu até emagreci um pouco na época, porque eu não conseguia comer nada, gente. Então, eu não recomendo que vocês façam isso, tirem os 2 sisos que sejam dos lados opostos, ou os 4, sabe? A não ser que seja um profissional muito bom mesmo, que ele te passe algum medicamento que você não sinta dor. Enfim, aí na época eu tirei os 2 sisos e os sisos superiores, né, no caso. E os sisos inferiores eu não tirei, eu os mantive. Só que foi passando o tempo, aí eu fui fazer limpeza aqui, limpeza ali, em outros dentistas. Aí um deles falou assim o seguinte: olha, Márcia, você vai precisar tirar esses sisos também. Aí eu, juro, doutor, mas uma época atrás eu fiz a avaliação e me disseram que eu não precisava. Ele falou, pois precisa sim, porque eles estão fazendo uma pressão nos seus dentes e eles estão voltando, não assim entortar muito, sabe? Mas eles estavam prejudicando a minha mordida. Minha mordida já não era mais como era antigamente. Então eu tinha que voltar a usar aparelho para corrigir a famosa mordida cruzada. Bom, gente, até então eu não me ligava nessa questão de mordida, como eu falei, o que me interessava era estar com os dentes retinhos. Só que eu fui pesquisar e ele foi me explicar que o que acontece? A mordida da gente funciona como uma caixa de sapatos, ou seja,
Os dentes superiores, eles têm que sobrepor aos inferiores. Eles têm que encaixar assim, e não assim e nem assim. Então, eu tô aqui com a caixa de sapato. Imagina que aqui sejam os dentes superiores e aqui os inferiores. É exatamente assim que ele tem que encaixar, ó. Os de cima tem que sobrepor aos dentes inferiores, aos dentes de baixo. Eu tô aqui com a documentação, minha documentação de quando eu fui voltar a usar aparelho, né? Esse molde da arcada, digamos assim, o meu dentista ele não ficou, ele só analisou no dia. E aí funciona assim, gente. A minha mordida, ela tá com uns 2 dentes cruzados, que não é muito, né, graças a Deus. Mas eu tô com a mordida de topo, ou seja, não é nem pra trás nem pra frente, é de topo mesmo. Aí eu vou mostrar melhor pra vocês aqui, ó, se eu conseguir, né, com essa iluminação. Ó, tá vendo que não tem aquela sobreposição dos dentes de cima com os de baixo? É o que acontece na minha mordida. Espera que eu vou mostrar pra vocês em outro ângulo que fica melhor. Aqui, gente, tá o molde da minha mordida. Dá pra ver direitinho aqui, ó, a diferença dos dentes que eu falei. Os dentes da frente e esse canino, eles são mais altos. A gengiva, ela é mais alta. E esse dente aqui, que é o menorzinho, com esses dois aqui, são menorzinhos, ó. Colocando mais de perto dá pra perceber. Então é esse desnível da gengiva que eu quero fazer futuramente assim que eu tirar o aparelho. E a mordida de topo também, ó, dá pra perceber aqui, olha só. Que essa parte de cima, né, os dentes superiores, eles não sobrepõem aos inferiores. Então, o aparelho, junto com a ajuda das ligas, né, das liguinhas, vão fazer a correção da minha mordida segundo o meu dentista. E olha aqui, ó, aqui no molde dá pra ver uma outra coisa também, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui pra vocês verem bem. Olha, não sei se vai dar pra ver, ó, mas nesse dente aqui, esse que tá meu dedo, ele tem uma lasquinha. Uma lasquinha mesmo, um quebradinho, ó. Aí, ó, focou. Tá vendo essa lasquinha aqui bem na pontinha desse dente aqui? Então, gente, foi por conta dessa mordida de topo que eu tenho. E aí os dentes de cima meio que batem nos de baixo, né? Porque eles são bem de topo mesmo, como dá pra ver aqui na lateral. E o trabalho das borrachinhas vai ser mais ou menos assim que o meu dentista explicou. O meu aparelho, ele tem uns ganchinhos, né, nos brackets. E aí esses ganchinhos vão puxar. Deixa eu tentar lembrar. Acho que é desse dente aqui pra esse dente aqui, mais ou menos, tá? Eu não vou lembrar exatamente qual é o dente, mas é desse de cima, vai ligar a esse de baixo aqui, fazendo a pressão para os dentes inferiores vir para trás. E aí, consequentemente, os dentes de cima vão sobrepor aos dentes de baixo, igual a caixa de sapato, como eu expliquei para vocês. Então, Márcia, seu tratamento vai parar por aí? Não, gente. Eu pretendo fazer, depois que eu tirar o aparelho, duas coisas estéticas. Uma é fazer a gengivoplastia, que é para deixar a minha gengiva bem simétrica em relação ao tamanho dos dentes. E segundo, fazer o clareamento dental, que é uma coisa que eu sonho muito em fazer, já tem um bom tempo. E até então eu sempre fiz só tratamentos caseiros de clareamento. A gengivoplastia para deixar bem simétrico e o sorriso ficar mais harmônico. Quando eu dou um sorriso normal, não dá pra ver, mas quando eu dou uma gargalhada, a minha gengiva aparece um pouquinho mais. Não aparece tanto, mas essa questão da não simetria, digamos assim, da minha gengiva em relação aos dentes me incomoda um pouco. E isso é uma coisa que eu quero muito fazer assim que eu terminar o tratamento. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no meu Instagram, que é o marcia.maiden. Não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. Em breve eu vou gravar um outro vídeo pra vocês contando detalhe por detalhe sobre esse aparelho estético, que ele não aparece esse daqui, tá bom? Eu vou falar qual é o tipo de aparelho que eu tô usando, como é que funciona a questão da borrachinha,
quanto que ele custou, tá bom? Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, nesse tipo de assunto, se inscrevam aqui no canal, ativem a notificação aqui no sininho, que aí você não vai perder nenhum vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo para vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada mesmo para vocês, por vocês continuarem aqui no canal, os que se mantiveram até agora. E os novos inscritos também, sejam muito bem-vindos. E até a próxima. Tchau!